Vamos agora iniciar o vídeo. Em definitivo, vamos ver aqui se aqui a gente consegue agora fazer a nossa transmissão junto com o nosso amigo Jefferson do Universo Genial e ver se funciona. Deixa eu colocar ele aqui. Acho que agora vai. Vai dar certo sim, que o assunto é incrível. Chamem os amigos de vocês no aviãozinho aqui embaixo, que o assunto hoje é sobre zona habitável no universo. Jefferson, Acho agora que vai. agora acho que vai, hein? Vai sim, vai sim. Eu tava lendo agora quando caiu, André, uma matéria, tá dizendo que hoje o Instagram tá com bug desde as 18 horas aqui no Brasil. Tá o quê? Problema do servidor deles, problema nos seguidores e comentários. Diz que tá meio louco hoje o Instagram, viu? Não, mas quem sofre é a gente, né? Isso aí tudo, quem sofre é a gente, né? Verdade, verdade. Deixa Pronto, eu mas só vamos ver ao que se. interessa. Vamos ao que interessa. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bom, um assunto bem bacana, Jefferson, sobre zona habitável no universo, que eu acho para mim que é um dos assuntos que mais tem muito assunto relevante, que traz um pouco Sim, de história da sim. astronomia para a gente e que transmite a ideia da gente de conquistar outros planetas, exploração espacial, estudos de astrobiologia, astrofísica, acho que envolve muita coisa. E acho que demoraria mais de 24 horas se a gente ficasse aqui falando sobre esse tema, mas a gente vai trazer aqui um pouco de cada coisa aqui para todo mundo entender um pouco mais. E, deixa eu ver, acho que ele deu uma saidinha aqui, mas ele já vai entrar. Boa noite, Flávia. Boa noite, Holanda. Página Astromagnetar também está aqui com a gente. Diário Lunar também está aqui com a gente. Reginaldo acabou de entrar. Pessoal, divulguem essa live para os amigos de vocês. Através do aviãozinho aqui embaixo. O tema hoje vai ser sensacional sobre zona habitável no universo. Jefferson vai entrar agora. Vamos lá, Olha troquei de aqui. ambiente. Jefferson entrou. E a gente vai falar sobre esse tema incrível que é zona habitável no universo. O que é um sonho, assim, para todos nós que gostamos de astronomia, é achar, sonhar, pensar que existe vida microbiológica ou vida inteligente em outros planetas, né, da nossa galáxia. Se analisarmos, André, que nossa galáxia, a Via Láctea, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de extensão de diâmetro, aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E se cada estrela dessa tiver aproximadamente 3, 4 planetas em torno dela, estamos falando de 800 bilhões de exoplanetas. E o incrível disso é que é só a nossa galáxia. Andrômeda, ela tem aproximadamente 2 trilhões de estrelas, que é muito maior que a nossa Via Láctea. Então, quando nós pensamos assim em vida inteligente ou vida microbiológica, nós temos que pensar muito além da nossa caixinha, talvez até do nosso entendimento de onde nós vivemos, né? Esse assunto, esse tema de hoje que você escolheu é fantástico. Eu acho que faz 2 anos que eu faço lives aqui no Instagram, e poucas vezes eu falei sobre zona habitável. Porque o legal dos entusiastas da astronomia, aquela galera que tem aquela paixão por astronomia, acha que vida microbiológica ou vida inteligente, talvez, em outro planeta, seja fácil. E tem todo um processo de evolução, de surgimento e, principalmente, aonde que esse exoplaneta. Esse planeta está no sistema solar. Coincidentemente ou não, o nosso planeta está numa área que é chamada de zona habitável. Nós não estamos nem muito próximos do Sol para a água evaporar e nem muito longe do Sol para a água congelar. Estamos E, perfeitamente nessa zona habitável. Isso é, e isso o é que André. Isso é incrível o que você falou, faz totalmente sentido, porque quando a gente olha a Via Láctea, a gente tem uma imensidão de estrelas
200 bilhões, como você falou, e tem outros, mais bilhões ainda de planetas que tem potencialmente, pode existir vida ou não. E quando a gente olha no universo que a gente tem hoje, quase 2 trilhões de galáxias, se multiplicar esse valor, é quase 76 trilhões. Eu acho que é um número que a gente foge do nosso senso normal. Não tem É muito planeta entendimento. que pode existir. A gente não consegue ter entendimento disso. Quando, assim, esse é um dos grandes motivos, André, que eu acredito que nós não somos visitados. Como a mídia meia sensacionalista, os ETs visitam a Terra constantemente. Tecnicamente, alguns já falam até inglês, como nos filmes, né? E o exemplo que eu dou nas minhas lives para a galera é que não, os ETs criaram as pirâmides do Egito. Um exemplo que eu dou fácil é assim, por exemplo, você imagina que uma vida que prosperou muito mais longínqua que a nossa. Estamos há 200 milhões de anos caminhando no nosso planeta. A Terra tem 4,6 bilhões de anos só. Vamos supor, numa ideia totalmente hipotética, que um planeta surgiu há 7 bilhões de anos atrás e lá teve uma vida relativamente inteligente que prosperou há 400 milhões de anos atrás. E hoje eles têm uma inteligência e uma tecnologia superior à nossa. E esse planeta hipotético está na galáxia de Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz de distância. Você imagina essa galera saindo de lá, numa nave espacial, atravessar 2,5 milhões de anos-luz de distância, chegou na Via Láctea. De longe, ela vai ter 200 bilhões de estrelas. Aí o cara que está pilotando lá a nave, o senhor José, o alienígena, ele vai escolher, hipoteticamente, o Sol, dentro de 200 bilhões de estrelas. Beleza, escolheu o Sol, chegou aqui no nosso sistema solar. Olhou o sistema solar de longe. 8 planetas. Hoje tem 5 planetas anões catalogados. O número parece que passa de 30. Cometas, asteroides, 8 planetas. Desses 8 planetas, Terra pequenininha. Aí o piloto da nave fala, beleza, não vou no Netuno, não vou no grandão Urano, quero chegar na Terra. Aí o cara chega aqui, com essa tecnologia absurda, para abduzir vaca. Por isso que nesse pensamento de sermos visitados é muito sensacionalista. É muito sensacionalista, é muito fictício. É que a vontade que nós temos é tanto de conhecer outras vidas que às vezes atropelamos entendimentos científicos. E isso cria-se pseudociências. Esse é o perigo. A ciência trabalha em passos bem lerdos, bem lentos. Como diria Max Planck, a ciência avança funeral a funeral. Então não adianta querer achar um alienígena amanhã, que não é algo tão simples. Tecnicamente, dentro do sistema solar, vida inteligente só tem a nossa. Os 4 planetas rochosos, tirando a Terra, os 3, mas os 4 gasosos, talvez haja vida microbiológica. Em algumas luas deles ainda, nem próprio no planeta. Então, quando se trata de vida microbiológica ou vida inteligente, nós temos que analisar muito maior o espaço que vivemos. E pensar fora dessa caixinha, né? Hoje, muitos estados hoje tem um estudo voltado também de encontrar água nesses planetas. Só que a ideia de zona habitável dos planetas existirem vidas ou inteligente ou até existir outros planetas, que hoje é claro para a gente, hoje é óbvio, mas nem sempre foi assim. E a gente sabe que esse termo, zona habitável, e essa ideia de ter outros, não é de hoje.
o primeiro cientista que teve essa, assim, pensou dessa forma, que a Terra não era o centro do universo, que não era um local privilegiado, foi para o centro do universo. E começou por ele, a gente tem Giordano Bruno, o grande Giordano Bruno, que o quê? Que pensou que cada estrela que estava no céu era um sol igual ao da gente, e que esses sóis poderiam ter outros mundos parecidos com os nossos. Então, assim, essa ideia da zona habitável contra da atualidade. Então, desde lá de trás, tem essa ideia de existir. E só hoje, aí você vê a genialidade de um cara desse. Lá no século XIV, que eles pensavam dessa forma, só que um instrumento suficiente para provar cientificamente que poderia existir isso. E só depois de 500, 400 anos é a evidência de existir de fato. Isso, para mim, é extraordinário, que a ciência, como você falou, vai evoluir. E outra, André, o que é fantástico que o ano passado, o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Física foi o cara que descobriu o primeiro exoplaneta. O primeiro exoplaneta que nós descobrimos, se não me engano, faz 8 ou 9 anos só. Depois teve o telescópio Kepler, que aí desbundou. O cara descobriu mais de 8 planetas até hoje. James Webb, o próximo telescópio que será lançado acho que em 2021, também vai estudar novos exoplanetas. Isso é muito recente. E se analisarmos que o exoplaneta mais próximo da Terra, que é próximo a Centauri B, está 4,2 anos-luz de distância, e aparentemente parece que isso é perto. Só que se multiplicarmos isso por um ano-luz, que dá 9,460 trilhões de quilômetros, se, hipoteticamente, viajássemos na velocidade da luz, ainda levaria 4 anos para chegar em Próxima Centauri. Então, biologicamente, é muita coisa. E biologicamente, cara, isso eu falo há tanto tempo e coincidiu com essa pandemia que nós estamos passando, nós, biologicamente, somos fracos. Morremos numa picada de um mosquito, um vírus quase invisível. Cara, está dizimando a população do mundo. Biologicamente, também somos fracos em relação a isso. A Toti fez uma pergunta aqui, André. Cara, até desculpa. A gente começou aqui e falou um assunto que esqueci de explicar. Exoplaneta são planetas que não orbitam a nossa estrela. Fora do nosso sistema solar, é chamado de exoplanetas. Não são planetas errantes, não são planetas anões. São planetas que orbitam uma outra estrela além do nosso Sol. Fato interessante. Na nossa galáxia possui 200 bilhões de estrelas e a maioria dos sistemas solares em nossa galáxia são sistemas binários. São sistemas com 2 sóis ou 2 estrelas. É raro ter um sistema com uma estrela só. Isso eu acho fantástico, André. Pois é. E dentro, a gente vai até o que você falou é interessante, que sistemas duplos, que é a maioria no sistema solar, sistemas duplos, ele tem uma característica bem peculiar para ter zonas, e isso dificulta mais ainda ter essa zona. Então, por mais que tenha imensidão de estrelas no universo, começa a se... Quais são as áreas que a gente precisa? A gente vai olhar para todo canto. A gente vai ter um sistema com 8 planetas e a gente vai olhar planetas. Não, a gente precisa olhar entre uma faixa exclusiva de habitabilidade que seria essa zona habitável, que o planeta ele orbita e ele tem água em estado líquido. Ele não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Para estado até muita pessoa pode falar, André, mas pode só ser que exista vida, lício, enxofre, inventando. Não. Se a gente encontrar uma vida que seja diferente da nossa, é mais fácil a gente procurar aquilo que a gente já está habituado a conhecer. A gente sabe como houve evolução aqui na Terra, então fica bem mais fácil a gente descobrir. Eu até pesquisando sobre esse tema... Se você falar de vida baseada em silício e neon, é muita teoria. Não é nem teoria, isso é muita hipótese. É querer crer em alguma coisa pulando embasamentos científicos.
Nossa Pois vida na é, Terra, as 3 milhões de espécies catalogadas que tem no nosso planeta, inclusive nós, a nossa vida é baseada em carbono. Cara, falar assim, tem um planeta que talvez a quantidade de enxofre que tem lá, a vida lá seja baseada em enxofre. Cara, isso é puro achismo. pois é, e não tem embasamento científico nenhum. Não, não tem, não tem. Outra coisa que as pessoas forçam muito assim, não é que forçam. Eu já vi muitas páginas falarem sobre isso e me preocupou um pouco. Tem uma grande tendência de algumas pessoas acreditarem, não entenderem, que talvez Júpiter seja a nossa segunda estrela. Em alguma parte isso tem muita coerência, porque o Júpiter é grande, mas não é porque é grande que ele é uma estrela. Tem planetas que é do tamanho do Sol, tem exoplanetas encontrados do tamanho do nosso Sol, né? Júpiter, ele não se tornou uma estrela porque ele não teve força gravitacional para fundir o hidrogênio em hélio. A base de uma estrela é a fusão do hidrogênio em hélio, e o hélio é que dá brilho nas estrelas. E através dos brilhos das estrelas, do vermelho para o azul mais quente, o vermelho menos quente. Então, assim, Júpiter, para se tornar uma estrela, não é estrela. É um planeta gigante gasoso. Por ele ser inteiro gasoso, ele não precisaria ter mais massa para se transformar numa estrela. Ele precisaria ter mais pressão internamente no seu núcleo para fundir o hidrogênio. Mas, vamos deixar claro aqui, não é teoria conspiratória. Se, hipoteticamente, Júpiter se tornasse uma estrela por algum problema que aconteceu, teve uma pressão, se transformou numa estrela, o nosso sistema solar seria algo comum. Seria um sistema com 2 estrelas. Aí Binário. esquece. Mercúrio, Marte, Terra. Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, esquece. Ia pro blá. Ia morrer tudo. Aí o sistema solar ia começar lá de Saturno e olha lá para Netuno, Urano e para frente. Pois é. É como eu estava falando. Hoje, é bem interessante a gente entender o que é zona habitável, porque é através disso que a gente vai ter um indicador. Um indicador mostrando e apontando aonde a gente pode ter mais probabilidade de ter água em estado líquido. Mas não vai garantir que tenha vida nem microbiana, nem inteligente, muito menos inteligente. Isso é só um indicativo. E existe até nessa região aqui do sistema solar, do sistema, tem uma formulazinha que ela é baseada em luminosidade da estrela, a temperatura que, como limite inferior, como limite superior, que o congelamento da água, a ebulição da água, que seria 273 Kelvin, em escala no SI, e 373 Kelvin, e também tem a constante de Bose, que é, na verdade, é Steve Boltzmann, que ele fala que a temperatura da superfície do Sol, que ele conseguiu determinar isso no século passado, ele conseguiu determinar com a margem de erro, mais ou menos, com esse cálculo de 300 graus Celsius, mais ou menos, que basicamente ele define que a radiação de um corpo negro ela é a potência da temperatura ao quadrado. Então você vê uma relação entre temperatura. É muito louco, a cabeça explode, mas é muito louco. Mas ele conseguiu determinar, pela luminosidade da estrela, ele conseguiu determinar com essa constante e a temperatura que você quer, a faixa que dá de zona habitável. Isso determinou que a zona habitável aqui na Terra, aqui no Sistema Solar, na verdade, fica numa faixa de 100, mais ou menos 100 milhões de quilômetros. E a Terra fica bem no meio. É fantástico, cara. Isso é fantástico, André. E outra, quando a gente fala de zona habitável, não é somente você analisar uma estrela, ver a distância, ver os planetas que estão naquela faixa. Porque, cara, você imagina detectar um exoplaneta. Sabemos que nenhum planeta é exoplaneta, o planeta não emite luz. Nós enxergamos os planetas quando reflete a luz daquela estrela que eles estão orbitando. Então, para você encontrar um planeta como Kepler 452b, se não me engano, que está 420, 450 anos-luz de distância, cara, isso é muito difícil. Você tem que pegar e esperar esse planeta, esse exoplaneta Kepler, fazer a transição em torno da estrela que ele orbita para enxergarmos ele passando em frente da estrela. Essa transição é muito complicada. E você descobrir um planeta
fora do nosso sistema solar, um exoplaneta, cara, é muito difícil, André. Tem que ter, E, assim, muito cálculo, observação, muito. e o que você falou, o mais difícil ainda é o Sol aqui, o planeta passar na frente para a gente ver o trânsito dele, se ele tiver Isso. na mesma órbita da gente. Isso. Se ele tiver assim, o planeta estiver fazendo isso aqui, em torno daquela, perdeu, a gente não consegue, a gente pensa e a gente Não. descobriu o planeta que tem, habita a vida. E o legal, André, é que quando a gente fala assim, de sistema solar, e o pessoal está acostumado a enxergar aquela maquete, aquele desenho do sistema solar em cadernos, em livros, normalmente você vê lá o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, alinhadinho. Outra, isso foge também do entendimento de muitas pessoas. O nosso sistema solar, o alinhamento dos planetas, não é linear, é elíptico. Então, que nem você disse perfeitamente, André, não é pegar assim eles alinhadinhos, virar de lado e enxergar os planetas de frente da estrela. Cada planeta tem a sua velocidade de translação, a sua velocidade de rotação também pode interferir. Tem muitos aspectos dentro de uma observação de um exoplaneta que, cara, para acertar um que está 4,2 anos de distância, como a próxima Centauri, demorou demais. Demais. Porque você consegue observar, e mesmo que você consiga, André, beleza, achei um planeta na constelação de Leão. Quando que ele vai passar de novo? Quando ele vai transitar de novo em torno do Sol? Às vezes eu não sei a massa, não sei a velocidade de rotação, a distância que ele está dessa estrela. É muito complicado, é muito. Tem muita variáveis que é para a gente determinar. São três condições que faz. O que é que o planeta tem que ter para habitar a vida? Primeiro ponto nessa região, claro, que é o quê? Ele não pode estar muito quente nem muito frio, que é a determinação pela zona habitável que a gente vai determinar. Outra coisa é que ele precisa ter uma fonte de energia, aquela sopa primordial para ter o surgimento da vida. E outro ponto é a duração do planeta, que você mesmo falou. O planeta tem que ter tempo suficiente para ter desenvolvido vida. Só para você ter uma ideia, a Terra, como você mesmo falou, Jefferson, tem 4,6 bilhões de anos. Ela só começou a se resfriar 1 bilhão de anos depois e começou a ter a crosta terrestre, e somente depois de 3,5 bilhões é que ela começou a ter os primeiros sinais de vida microbianas. Então, assim, tem que ter muito tempo. Não é desenvolver de um dia para o outro. E são fatores básicos para ter a vida, o surgimento da vida. Não é isso? Se você pensar assim que há 1 bilhão de anos atrás começaram a aparecer os autótrofos do nosso planeta, e de 1 bilhão de anos para trás, a 200 milhões de anos para trás, onde surgiu os primeiros homens erectos, são 800 milhões de anos de diferença. Para o autótrofo se transformar através da pura evolução, e o que eu acho lindo nisso é que quando Carl Sagan dizia isso, que as pessoas falam assim, mas isso é perfeitamente, é uma coincidência, é algo harmonioso, os autótrofos se transformarem e chegarem até nós. E é o contrário do que falam. É o caos que transformou tudo nisso. A entropia do nosso universo, a entropia do nosso planeta, que causou a vida. Não é algo harmonioso. Não é algo que deu coincidência. É o caos. É o que você diz. É um planeta que está numa zona habitável, que tem uma luz consideravelmente. O incrível disso tudo é que o caos, que era o nosso planeta Terra, há 3,9, 4 bilhões de anos atrás, um pedaço de rocha fervendo, quente, se esfriou e se transformou no que é hoje. O planeta, por exemplo, explica perfeitamente e é a prova dessa evolução do planeta Terra. Não é uma coincidência, não é um milagre. É pura evolução da astronomia. Isso acontece em todos os planetas, quando nascem as primeiras estrelas dentro das nebulosas. Que, aliás, as estrelas também têm uma história bonita, né? Eu falo que as estrelas são parecidas com os humanos. Elas nascem, crescem,
Só que as estrelas primeiro morrem para depois se reproduzirem. Uma supernova. Eu acho fantástico isso. Pois é. E a influência da estrela, a gente falou dos planetas, né? Nem muito quente, nem muito frio. Só que a estrela tem papel importantíssimo na caracterização dessa zona habitável. Ela não pode ser nem tão muito jovem, nem ser muito antiga, para que ela consiga ter o sistema feito ali de uma forma adequada. Se ela for muito jovem, ela não vai ter o tempo de duração de formação. E se um planeta for localizado ali de uma estrela muito jovem, o que é que vai acontecer? Muito bombardeio de materiais rochosos, de cometas que estão orbitando ainda na formação daquele sistema solar. E se ela for muito antiga, ela também pode se caracterizar de uma estrela que seja um anão vermelha, que a gente vai lá, bem peculiar para a criação de zona habitável. Então é bem interessante o papel fundamental da estrela na caracterização. Uma grande física dos anos 50, 60, chamada Vera Rubin, que é considerada a mãe da matéria escura, e deixou de ganhar o prêmio Nobel em 1970, que ela descobriu a matéria escura, e só não ganhou o prêmio Nobel porque era mulher, ridículo. A Vera Rubin, ela dizia que, e Carl Sagan chegou a repetir isso, né? Que nós não estaremos aqui para refutar isso, porque é algo longínquo. Mas daqui a 7 bilhões de anos para frente, o Sol vai se transformará numa gigante vermelha, vai engolir Mercúrio e Vênus, e tecnicamente ficará tão próximo da Terra que talvez não haverá mais vida no nosso planeta. E como Carl Sagan dizia, em outrora, ninguém lembrará de um planeta Terra que um dia teve vida. Então, quando nós nos sentirmos especiais, porque temos um planeta lindo, com oceanos, com verde, um planeta perfeito, maravilhoso, é passageiro. É só mais um pontinho, uma poeirinha dentro da imensidão do universo, que, como tudo que está aqui dentro, um dia vai acabar. Perfeito. O planeta Terra, isso é maravilhoso. Se você analisarmos se analisarmos toda a história do universo e que ainda ele está em expansão, o universo está criando novos espaços, numa velocidade absurda, provado através da constante de Hubble, o tempo relativo no nosso universo não é nada. Não é nada. Se nós estamos no universo que foi criado há 13,7 bilhões de anos atrás somente, e estamos um planetinha pequenininho que orbita uma estrelinha no cantinho de uma galáxia mediana e temos 4,6 bilhões de anos de vida, mas um dia isso vai acabar. Temos aqui isso e para falar, olha, eu avisei. Mas como todas as estrelas têm a sua vida e o seu fim, o nosso Sol também terá. E o que é interessante, eu até fiz uma postagem essa semana mostrando o seguinte: o universo da gente, por mais que seja 13,7, 13,8 bilhões de anos, que é muita coisa, é foge da compreensão da gente, ele ainda é um universo jovem. Só para você ter uma ideia, que existem dois tipos de estrelas, que é as anãs azuis e as anãs negras, que hipoteticamente elas podem existir e só não existem porque não deu tempo ainda das estrelas, as anãs vermelhas e as anãs vermelhas e as anãs brancas morrerem e se transformarem nesse tipo de estrela, que demoraria mais de 14 bilhões de anos. Então, teoricamente, não existe. É incrível, porque não existem essas estrelas, mas hipoteticamente pode existir. Tem muitas perguntas, eu acho, André, dentro da astronomia, que respondemos algumas delas com algum certo embasamento científico, sempre obedecendo às leis da física, às leis da termodinâmica, mas que, mesmo a ciência sendo oposto a achismos, nós temos aquela coceguinha de falar, poxa, as estrelas nascem anãs, crescem gigantes, algumas supergigantes, explodem numa belíssima supernova. Fato interessante das supernovas, até hoje nós só conseguimos observar 3 em séculos passados. Quer dizer, nós somos tão jovens
que sabemos da existência das supernovas e só vimos 3 até agora, em toda a nossa geração, em toda a nossa história. Buracos negros, André. Buracos negros há mais de 150 anos que teorizamos eles. E só o ano passado, no dia 10 de abril, conseguimos ver pela primeira vez uma imagem real de um buraco negro na galáxia Messier 87. Cara, André, tem muita coisa ainda que nós temos que descobrir, cara. Muita coisa. Eu falo brincando nas lives que, na minha opinião, os físicos, astrofísicos, tem 3 fatores principais a serem descobertos nos próximos 100 anos. Energia escura, matéria escura e a teoria de tudo. Unificar a gravidade na mecânica quântica. Eu acho que esses 3 requisitos assim são de extrema importância para darmos um grande passo no avanço da tecnologia no mundo. Vai explicar muita coisa, né? Acho que até o surgimento do universo vai nos colocar numa condição de fazer viagens de uma forma mais eficaz e eficiente, com alta velocidade, que hoje é um dos principais empecilhos para que a gente consiga viajar. Acho que vai ser, tendo essa unificação das ciências e dessas teorias de uma forma prática, acho que vai ajudar muito a gente. E quando a gente estava falando de estrelas, Jefferson, acho que o ponto importante também, só a idade dela, mas a gente entende hoje que estrelas, para ter uma zona habitável legal, dentro daquele parâmetro que a gente acha que não pode ser muito próximo da estrela, mas também não pode ser muito distante, tem que ser também numa faixa ok também, depende muito da massa da estrela, que não pode variar muito, não pode ser muito menos da metade da estrela comparada ao Sol, também não pode ser também muito o dobro da estrela, só para você ter uma ideia. Se a estrela, se for uma estrela, se o Sol da gente fosse metade do tamanho da gente, a zona habitável estava entre Mercúrio. E se a estrela da gente fosse 2 vezes maior, o Sol fosse 2 vezes maior, a órbita da gente, de zona habitável, estaria ali no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Fantástico. Isso é muito incrível. E o interessante é que é o seguinte, aqui na Via Láctea, a maioria das estrelas é anãs vermelhas. A gente sabe disso que é anãs vermelhas. E o problema das anãs vermelhas é que a zona habitável está muito próximo à estrela. E isso faz com que exista um efeito maré, que a gente sabe que o que acontece na Lua, que é uma face do planeta ficar sincronizado diretamente com a estrela e não ter a irradiação solar no outro lado. Mas que isso não é empecilho para ter vida, porque se o planeta tiver atmosfera... Moraríamos só desse lado do planeta. Oi? Como é que é? Mas não é um empecilho. Por quê? O planeta pode ter atmosfera suficiente para reter e equilibrar a temperatura naquele planeta. Então, assim, não é só um fator, são vários fatores que vão determinar essa zona habitável que vai determinar simplesmente a vida que a gente tem aqui. E outro ponto que eu acho que a gente não pode esquecer de falar, que é o conceito de metalicidade, desculpa, da estrela, da zona que está ali. Esse conceito, Jefferson, não pode falar, André. Pode falar. Não, esse conceito de metalicidade, que a gente não tem nada a ver com metal. É a metalicidade, que eu acho que é um dos conceitos mais incríveis que tem dentro de uma galáxia para determinar, e dentro da estrela, para a formação estelar, que é o grau de elementos diferentes de hélio e hidrogênio. A gente fala de metalicidade, pensa que é metal. Não, não é metal, não. Em astronomia, a gente usa esse termo para dizer elementos que não sejam iguais a hidrogênio e ao hélio. E isso é um fator muito decisivo, porque quanto mais próximo a estrela estiver do centro, maior a metalicidade. E quanto mais distante da galáxia ela estiver, do centro galáctico, menor é essa metalicidade. E existe uma razão dentro da própria galáxia de zona habitável. Existe a zona habitável do sistema solar, que é onde a gente está. Existe a zona habitável da galáxia. Eu acho que é incrível, porque você não pode estudar somente a zona habitável do sistema estelar. Tem que usar o sistema de uma forma completa e dizer a zona habitável do sistema galáctico. Isso é fantástico, cara.
cara, e quando você começa a pensar assim, André, que a estrela funde hidrogênio em hélio, hélio em carbono, carbono em oxigênio, oxigênio em nitrogênio, que todos os componentes químicos que nós temos no nosso organismo, o cálcio, o ferro, nascem nas estrelas. Como Carl Sagan dizia, nós somos poeira das estrelas. Isso é de uma forma assim, cara, fantástico. Isso é fantástico. Componentes que existem aqui, componentes químicos aqui no nosso planeta, vêm do nosso Sol. E muita coisa ainda que vem do Sol ainda está no começo de estudos, como os neutrinos. Sabemos pouco sobre os neutrinos ainda. Quer dizer, e você falou assim corretamente, André, somos jovens ainda. Tanto o nosso planeta como a raça humana é jovem. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para ser estudada. Por isso que eu sempre brigo nas minhas lives. Temos que mudar a grade escolar do nosso país. Temos que introduzir a astronomia de uma forma mais séria, mais firme. Se nossa grade escolar fosse mais séria, desde 20 anos atrás, não haveria hoje terraplanistas, antivacinas, astrólogos e outros pseudocientistas querendo estragar essa ciência tão maravilhosa como é a astronomia. Pois é. Até o Tadeu perguntou aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa zona habitável dentro da nossa galáxia, que a gente entende claramente, acho que é o termo mais divulgado, que é a zona habitável dentro do sistema estelar. E quando a gente olha a galáxia, só para você ter uma ideia, Jefferson, tá pesquisando, a zona, a gente tem mais ou menos 18 kiloparsecs de diâmetro. Vou falar isso, kiloparsec, porque o número fica mais próximo da realidade da gente, esse número. Tem 18. Então, o que é que acontece? O raio, a zona que fica habitável da nossa galáxia é entre 7 e 9 kiloparsec. E o Sol da gente está em 8. Na metade do caminho do raio galáctico, a gente fica ali na metade. Então, assim, é muito, como você falou no começo, é o caos que vai gerando o Sol ter uma localização não muito próxima ao centro, porque lá tem séries de raios cósmicos, tem incidência de choques de planetas, de estrelas, para não ter uma metalicidade muito pequena na vida, ele é ali no meio da galáxia, logo na zona habitável da galáxia. E isso fez com que... Sensacional. É sensacional. Do sistema solar. E, André, não podemos esquecer que tudo isso também depende do buraco negro supermassivo que está no centro da galáxia. Que dependendo desse buraco negro supermassivo, dependendo do tamanho dele, dependendo da massa dele, interfere totalmente na zona habitável da galáxia. E quando você falou de quiloparsec, para a galera entender, um parsec é igual a 3,2 anos-luz. Um megaparsec é 3.000,2 anos-luz. Um quiloparsec, meu irmão... Elevado a 16. É muita coisa. É muita coisa. E teve é muita coisa. Teve até um estudo da Academia Nacional dos Estados Unidos, acho que foi o ano passado, que ele mostrou que 25%, só 22%, entre 20% e 25% das estrelas da nossa galáxia é parecida com o nosso Sol. Só que você pensa, 22% é pouco. Não é pouco. Isso daria mais ou menos, naquele cálculo que a gente fez, de muita estrela tendo zona habitável e parecido com o nosso planeta Terra. Agora, depende muito da zona que eles determinam. Eles determinam para dizer se a zona é mais afastada ou um pouco mais estreita, entendeu? Ou seja, a gente está chutando em 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, 22%, são praticamente 44 bilhões de estrelas. Cara, é estrela demais. É estrela demais. E só para você ter uma ideia, tem um estudo dessa mesma Academia dos Estados Unidos que eles não determinam que a zona habitável é entre essa faixa de 100 mil quilômetros de distância, de comprimento. Elas determinam que a faixa da zona habitável no sistema solar é um pouco maior, ela pega um pouco por Vênus e ela se estende até um pouco mais de Marte.
Então depende de referências. E se a gente pega esse cálculo que a zona habitável dessa academia, ela aumenta, veja o potencial que a gente tem de encontrar outros planetas, exoplanetas, na verdade, dentro dessa faixa. Então aumenta significativamente Nossa a senhora. probabilidade de encontrar. E Agora só tem um para. ponto. Pode falar, André, pode Não, falar. pode falar, concluir aqui. Não, eu ia falar assim, ó, só para a galera entender como é a importância do tamanho do nosso Sol e a distância de 150 milhões de quilômetros que temos dele. A maior estrela conhecida até hoje é o Y Scuti. Se ela estivesse no lugar do nosso Sol, a borda da estrela alcançaria Saturno. Se Incrível. colocássemos a Y Scuti no lugar do nosso Sol, a estrela ela iria até Saturno. Saturno, que está aproximadamente 1,6 bilhões de quilômetros do Sol. Só para vocês terem uma ideia da importância do tamanho do nosso Sol no nosso sistema solar. Pois é, e um ponto importante que a gente está falando sobre zona habitável. Só que eu acho que foi o ano passado, saiu numa revista, acho que a Nature, que existe um novo conceito de zona habitável. Porque essa zona habitável que a gente define é o conceito de zona habitável para que não seja muito quente, nem muito frio, para que tenha água em estado líquido, para que seja um indicador de procurar vida. Só que isso pode ser vida tanto inteligente como microbiana. E o novo conceito é zona habitável para vida complexa. E Cara, isso é fantástico. determina para Isso é... ter uma vida complexa, se desenvolver uma vida complexa, é preciso. Isso faz o quê? Faz com que a faixa estreite. E esse estreitamento de faixa, ele usa exclusivamente o teor de dióxido de carbono e de monóxido de carbono que tem ali no sistema. Porque isso a gente sabe que é nocivo em excesso, é nocivo para o desenvolvimento de vida. A quantidade. Pois é, e outro ponto é que a quantidade de dióxido de carbono é o que faz com que uma atmosfera faça o efeito estufa. É o que acontece aqui na Terra. E é o que acontece de forma gritante em Vênus. Então, Entendo. esse grau de dióxido de carbono e monóxido de carbono é decisivo para que também tenha essa zona habitável, que é uma faixa bem mais estreita. Que isso vai se estreitando cada vez mais. E o engraçado é que, ao mesmo tempo que a gente pensa nesse estreitamento para tentar chegar num denominador comum, para explicar que aqui pode ter uma vida complexa, nós podemos pensar até um pouquinho além disso e aumentar essa faixa através do estudo da astrobiologia. Por exemplo, hoje sabemos que os tartígrados eles conseguem sobreviver em temperaturas extremas ou em frios bruscos. Encélado, que é o satélite, é um dos satélites naturais de Saturno, né? Encélado já é provado cientificamente que lá tem oceanos de água salina. Fizeram um teste na fossas marinas, no Oceano Pacífico, se não me engano. Dentro do oceano, tem uma lagoa dentro do oceano, com uma densidade tão grande de sal, que essa água não se mistura com o oceano. E eles descobriram tartígrados vivendo dentro desse lago com sal. E isso é muito comparado ao que acontece em Encélados, que tem aqueles geysers de água, aqueles jatos de água salgada que despeja para fora da atmosfera dele e da superfície dele. E, cara, eu acho que Titã, Encélados, Io, tem muitos satélites naturais que podem abrigar vida microbiológica no nosso sistema solar. Isso é fantástico, André. Às vezes pensamos em planetas, né? Satélites naturais que podem abrigar vida. Mesmo. O Diário Lunar é muito interessante. Tem, porque... Legal. Desculpa, André. Não, porque cortou aqui também. Mas o que eu tô falando, é muito extenso esse assunto, mas existe também zona habitável fora da zona habitável estelar. Tipo, Júpiter, ele está fora da zona habitável da nossa estrela. Porém, ele gera um campo para ele que existe uma zona habitável de Júpiter, onde está localizada as luas de Júpiter, como você mesmo falou. E isso pode permitir uma vida
microbiana, Fantástico. esses oceanos subterrâneos. Então, é um campo que a astrobiologia estuda muito isso, mas é incrível, é uma gama de variedade que a gente tem. E hoje a gente tem, todo mundo fala da Próxima Centauri, que é a estrela, tem a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, 4,2 anos-luz, e a gente fala dos planetas que orbitam ela, que possa ser que exista vida, porque existe um planeta, a Centauri B, que está dentro dessa zona habitável. O único problema é que, como a zona habitável da Próxima Centauri, que é uma anã vermelha, é muito mais próximo da estrela, ela fica com a face sincronizada, feito a Lua, como a gente tinha falado. E isso dificulta, só que, como eu falei, não é empecilho, porque a atmosfera possa ser que ela equilibre a temperatura desse planeta, que tem mais ou menos 1,2 a massa da Terra. Isso de sincronizar o planeta com relação à estrela que os planetas orbitam, nós temos um caso aqui muito fantástico no nosso sistema solar. O Polo Norte de Mercúrio tem água congelada. E Mercúrio está a 55 milhões somente de distância do Sol. Mas a sincronia de Mercúrio não deixa que a luz do Sol chegue no Polo Sul e no Polo Norte de Mercúrio. Então, lá a água congelada. Olha que loucura! Pois é. E tendo uma probabilidade grande de ter uma vida diferente do que a gente possa imaginar. É muito incrível mesmo. Se você imaginar assim, que estamos a 150 milhões de quilômetros, assim, no calor, aqui no verão, o bicho pega. Você imagina estar num planeta que está a 55 milhões de quilômetros somente e há água congelada nos seus polos. É loucura isso. Mas é perfeitamente como você comentou. A forma que é a translação e a rotação do planeta em torno da estrela. Os dois Pois é. movimentos é de extrema importância para haver vida. E tem outra estrela também, tirando o Próxima Centauri, que é muito próximo da gente, então cria a imaginação na cabeça da gente. E também é alvo de pesquisa dos cientistas. Tem outra também, que foi uma das primeiras estrelas a serem estudadas pelo telescópio Kepler, que é a Gliese 581, que também é uma anã vermelha. E essa estrela, por incrível que pareça, não foi só encontrado um ou dois planetas, foram 6 planetas. E é o que mais incrível, 6 planetas e um deles está dentro da zona habitável, é rochoso e tem 3 a 4 vezes a massa e o tamanho da Terra. Ele tem uma potencialidade de ter 92% de chance de ter similaridade com a Terra. Isso é o mais incrível, você descobrir um planeta que está a 20 anos-luz, uma estrela que está a 20 anos-luz da gente, que é essa Gliese 581, e ela tem uma zona habitável que varia mais ou menos até a metade de uma unidade astronômica, e a gente determinar, poxa, existe um planeta rochoso, existe um planeta rochoso que tem 3 a 4 vezes a massa da Terra, que tem uma temperatura de menos 30 a 70, mas a atmosfera pode equilibrar isso. A translação em volta do Sol, que ele permanece, é 370, então é muito próximo ao que é realizado aqui na Terra, e isso tem um potencial muito grande. Uma atmosfera dessa forma e uma gravidade é um pouco maior que a Terra, mas é também agradável ainda para a gente consegue fazer muita coisa, só que o único empecilho, como você falou, a distância. É 20 anos-luz, é muita coisa. Por mais que a gente fale 20 só, é 20 anos-luz, é muitos quilômetros, bilhões de quilômetros que estão envolvidos nesse cálculo. O cálculo, a grosso modo, viajando hoje, com a velocidade que nós conseguimos viajar aí com um foguete tripulado, levaríamos em cerca de 200 anos para chegar lá. Quer dizer, são 4 gerações dentro de uma nave para chegar num planeta desse. O mais incrível que de vez em quando eu fico pensando, André, que eu penso assim, ó, a ciência só trabalha com fatos, não trabalha com achismos nem com opiniões. Não se refuta a ciência com opinião. Nós não sabemos como a vida surgiu no nosso planeta. Sabemos que os autótrofos evoluíram para mais de 3 milhões de espécies catalogadas no nosso planeta. A Terra começou num planeta rochoso, pegando fogo, foi criando e se transformando no que é hoje. Se um planeta igual esse que você comentou agora, André, tem mais ou menos o mesmo tempo de evolução que o nosso, e talvez, se lá os autótrofos também surgiram, dependendo da atmosfera,
se for rico em oxigênio, em gás carbônico e nitrogênio, não é possível, André, pensar hipoteticamente que pode haver vidas meio que idênticas à nossa em planetas também em zonas habitáveis? Por que não? É de se pensar, né, André? Porque se você fica imaginando um ET verde, cabeçudo, com dois olhões, igual os americanos adoram, que fala inglês, e quando os alienígenas chegam no planeta Terra, eles olham o mapa de longe, só vê o mapa dos Estados Unidos. O porquê não haver vidas idênticas aos humanos em outros planetas habitáveis? É algo a dispensar, né, André? Não sei. É tudo hipotético, né? Como não temos prova, podemos brincar com essas ideias, né? E essas ideias, assim, não só se restringe a gente. Porque você, você tem uma agência espacial que construa um telescópio que ele só vai estudar isso, que ele só vai caçar exoplanetas. Então, existe um potencial muito grande por trás desse assunto. Um interesse muito grande científico em descobrir muitas coisas e saber de onde viemos, para onde vamos, que tecnologia a gente vai ter. Então, um dos principais equipamentos que deu, acho que, um salto no descobrimento de novos exoplanetas foi o telescópio Kepler. Foi fantástico. Eu não sei, você tem os dados corretos de quantos exoplanetas eles encontraram? Foi mais de Ele, 8 mil. na verdade, o Kepler ele trabalhou de 2009 a 2018, ele descobriu mais ou menos 2.700 planetas, exoplanetas, na verdade. Ah, Junto com junto com o TESS, aí foi para mais de 6.000. o teste também, verdade. Tinha esquecido dele. E o TESS, depois que ele se aposentou, o Kepler se aposentou, Isso. entrou o TESS, aí teve mais de 4.000. E assim, não teve um custo muito alto, certo? Comparado a outras missões que a gente teve. E ele tirava foto, uma foto a cada 3 segundos, só para pesquisar exoplanetas. E isso era incrível, porque houve um investimento para se descobrir. E ele abriu fronteiras de descobrir o primeiro exoplaneta com as características da Terra, rochoso, em zona habitável. E é muito fascinante isso. Cara, é a tecnologia incrível. Eu estava lendo outro dia sobre o James Webb, o novo telescópio que vai substituir o Hubble. Então, acho que vai ser lançado em 2021, né? Cara, ele vai Isso. ser 12, 13 vezes mais potente que o Hubble. Galera que vocês estão nos vendo, se vocês não sabem, o telescópio Hubble, da distância que ele está, ele consegue fotografar a asa de um mosquito aqui na Terra. Imaginem a tecnologia que é o telescópio Hubble. É sensacional uma coisa dessa, cara. E o James Webb vai ser 12 vezes melhor que o Hubble, cara. Pô, isso é incrível. Isso é Pois é. incrível. E assim, o Kepler, quando ele foi, ele tinha uma missão de duração de 2 anos e se estendeu praticamente por mais quase 10 anos. E o teste que ficou no lugar dele, que foi lançado inclusive pela SpaceX, pelo Falcon 9, em 2018, só para você ter uma ideia dos números do teste, ele já descobriu mais de 4.000 exoplanetas em 3.100 sistemas estelares e mais de 631 planetas em zona habitável parecido com a Terra. Então, vamos chutar que 1% disso tem a vida. Um exemplo. Cara, é algo plausível, André. Por isso que eu falo assim, a ciência não trabalha com palpite, trabalha com números. E os números equacionam a isso. Pô, dá pra gente brincar. Cara, vamos analisar. É isso que é o fantástico da ciência. Cara, eu falo assim pra turma assim, que as pessoas me perguntam, ô Jé, por que você gosta tanto de astronomia? O fato de você acordar no outro dia e saber que você aprendeu um pouquinho mais do que ontem, cara, isso é sensacional, André. Isso é maravilhoso. André, o Não é? Instagram tá me avisando aqui, ó, que falta 2 minutos para acabar a live, é isso mesmo? E isso acabou de avisar aqui também. Ah, pô, deixa eu só vou dar um tchau aqui pra galera, André. Júlio, Diário Lunar, galera entrou em peso aqui hoje, Tadeu. Obrigado pelo carinho de todos vocês por acompanhar a nossa live. Peço desculpa pelo empecilho aqui do começo da minha internet. A internet não estava me ajudando hoje. Mas graças a Deus funcionou, né? A gente conseguiu Hoje deu certo. Que bom que deu acertar o certo. assunto. André, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Vamos fazer mais vezes.
fico assim à vontade. Quando você me convidar, eu vou participar. É sempre gostoso falar sobre astronomia, divulgar um pouquinho do nosso conhecimento para a galera. Obrigado mesmo, André, pelo convite. Eu adorei, cara. Eu que agradeço, Jefferson. Você, para a gente que iniciou, eu particularmente, como iniciei há 2 anos, esse papel de divulgação, com poucos seguidores, ainda tenho pouquíssimos comparado a você, que isso não quer dizer muita coisa. O que importa é o conteúdo que a gente tem, Com mas certeza. você sempre quer alcançar mais pessoas. E você, os conteúdos que você aplica é sempre referência para a gente e inspiram. Então, assim, agradeço de coração ter você aqui no nosso Instagram e ajudou bastante na compreensão de informações muito relevantes que você aprendeu Legal. durante a vida. E, de fato, eu quero participar mais vezes. Fico à disposição também se você quiser que eu participe. Mas Com agradeço certeza. mesmo. A Excelente próxima página. vai ser lá. A gente vai se falando e a gente vai conversando. Mas obrigado mesmo, pessoal. Agradeço também quem compartilhou essa live incrível. Continue acessando a minha página, acessando a página do Jefferson e divulgando para os seus amigos para que cada vez mais pessoas saibam o verdadeiro sentido de divulgar a ciência e a gente ter respaldo suficiente para ter responsabilidade na divulgação. Com certeza. Hoje o Universo Genial chegou a 119 mil seguidores. Quero agradecer também ao carinho de todos vocês. Eu fiquei sabendo que o Universo Genial é a maior página brasileira de astronomia. Eu nunca almejei ter quantidade, sim qualidade. Então esqueçam os seguidores. Foquem na qualidade para quem divulga ciência, que isso é o mais importante de tudo. É divulgar a ciência seriamente. Tá certo, Jefferson. Obrigado. Obrigado, Valeu, André. pessoal. Acompanha aqui. Essa semana teremos mais live aqui. Vou contar com vocês também. Obrigado, meu amigo. Valeu.